Novidades sobre a renovação de contrato de Abel Ferreira no Palmeiras, outra saída importante no Corinthians e Roberto Firmino especulado no Flamengo. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre os três temas e fala também do São Paulo, com mais uma partida de ausência de Lucas Moura causando preocupação. Já Carlo Ancelotti abriu mão de um caminhão de dinheiro da Arábia Saudita para treinar a seleção brasileira. Falo ainda sobre Matheus Mendes, goleiro do Galo, podendo se transferir para o Grêmio, tem novidades importantes do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias. E a primeira informação é sobre a minha Portuguesa. Lusa e Porto Vitória fecharam acordo nas últimas horas e vão transmitir de maneira conjunta as partidas dos seus times por suas web TVs no YouTube no próximo sábado a partir das 5 da tarde. Estarei na transmissão da Lusa, na Lusa TV, jogo válido pela quinta rodada da Série D. Portuguesa é líder do grupo com 7 pontos, Vitória é só o sexto, mas com 2 pontos a menos do que a Portuguesa. Já o Botafogo sonha com a volta do meio atacante Thiago Almada apenas para a disputa do Super Mundial de Clubes. Seria um reforço imediato e exclusivo para a competição, mas tanto o atleta quanto seus representantes não gostaram muito da ideia, porque a verdade é que ele precisaria abrir mão das suas férias para poder disputar o torneio. Já Júlio Brandt, que é figura importante dentro da política do Vasco, afirma que houve sim interessados na SAF que não foram respondidos ou não tiveram a oportunidade de se encontrar com o Pedrinho, presidente Cruz Maltino. Vale a lembrança de que nos últimos dias o jornalista Guilherme Camarda trouxe essa notícia desmentida pelo Pedrinho através de uma nota oficial do Cruz Maltino. Para completar o giro de notícias, contar que o Juventude decidiu afastar o meio-atacante Enil após novo alerta sobre manipulação de cartões. Ele recebeu um cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza e, como havia acontecido na primeira rodada, esse cartão teve muitas apostas, valores significativos causando suspeitas. A saideira do giro de notícias contar que a torcida do Cruzeiro já garantiu 50 mil ingressos para o confronto de domingo contra o Atlético no Mineirão Clássico Mineiro. Detalhe, a expectativa é de uma presença de 60 mil torcedores, apenas torcedores da Raposa estarão no estádio. Hora de falar sobre o Galo e a possibilidade de Matheus Mendes, atleta que pertence ao Atlético e está emprestado ao América, virá reforço do Grêmio numa eventual troca por Cristaldo. Que o Atlético está em busca de um volante, isso não é novidade, trouxe já para vocês alguns nomes nos últimos dias. O Cuca não gostaria da contratação do Thiago Mendes, volante que tem sido especulado, e também do William Arão. O nome dos sonhos do treinador atleticano é Matheus Fernandes. E nesse contexto surgiu a especulação de que o Cristaldo, que perdeu um pouco de espaço no Grêmio, seria uma alternativa nessa troca com o Matheus Mendes. Mas, apesar do interesse do Grêmio, que buscam reserva para o Thiago Volpi, especialmente porque o Gabriel Grando deve ir para o Palmeiras, queria contar que antes de gravar esse vídeo, conversei com pessoas próximas ao Matheus e não há interesse do atleta em deixar o América nesse momento para jogar num clube em que ele não tem a expectativa de ser titular. Matheus Mendes se cansou de ser reserva no Galo, foi por isso que ele foi buscar uma oportunidade no América. Para deixar o América para ser reserva no Grêmio, não teria validade ou interesse para ele, até por isso essa negociação não deve avançar. Só para completar em relação às notícias do Atlético, nessa terça-feira o Dudu foi apresentado de forma oficial, causando e gerando muita expectativa. O momento mais legal da entrevista, abre aspas, vários amigos me falaram que eu tenho a cara do Galo. Agora estou realizando o sonho deles e também o meu, porque a gente sabe como é a história atleticana. Fecha aspas. A pergunta que eu quero deixar para você, o Dudu vai ou não dar certo pelo Galo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo com uma preocupação relacionada a Lucas Moura. O meio-atacante que chegou a ficar de fora por quase 2 meses, reclamando de dores no joelho e que voltou recentemente, vai desfalcar o São Paulo pela segunda partida consecutiva. Lucas Moura não enfrentou o Palmeiras, sob a justificativa no final de semana de que o gramado sintético da Arena Barueri poderia prejudicá-lo. Mas já é certo que ele também não enfrenta o Libertad.
nesse meio de semana em jogo válido pela Libertadores da América. O São Paulo tem a situação mais ou menos garantida na competição internacional, mas a ausência do Lucas Moura chama atenção até porque na última vez em que esteve em campo, o Lucas chegou a levar a mão ao joelho reclamando de dores, problema crônico que tem causado preocupação, especialmente porque o Lucas é um jogador especial dentro do clube e tem o maior salário do elenco ao lado do Oscar, ambos ganhando R$1,5 milhão por mês. Como não há capacidade de investimento para novos reforços, Zubeldia e companhia contam com seus jogadores, especialmente esses mais caros. Bora falar agora sobre o Internacional, repercutindo uma informação da TIC Sports da Argentina. De acordo com a emissora de TV, o Colorado está de olho em Joaquim Correa, atacante argentino de 30 anos de idade que vive as últimas semanas do seu contrato com a Inter de Milão. E já é certo na Itália de que ele não fica por lá. Hoje, o Colorado e o Fenerbahçe são os maiores interessados nesse jogador que já figurou inclusive na seleção argentina. O contrato se encerra em 30 de junho, descartada qualquer tipo possibilidade de extensão do vínculo, e a verdade é que o Joaquim Correa já busca novas alternativas. Ele sabe que não tem mercado nas principais equipes do velho continente e a volta à América do Sul poderia ser uma alternativa para ele. O Internacional já se coloca à disposição. Temporada atual do Correa: de 20 jogos, 1 gol e 3 assistências. Só uma curiosidade, nos últimos 5 jogos da Inter, ele foi titular em 3 deles. A Inter, muito dedicada à Champions League, acabou poupando titulares no campeonato italiano. Só para arrematar em relação ao Colorado, chama a atenção a possibilidade de mais um investimento pesado num setor repleto de jogadores caros, como por exemplo Ener Valencia e Borré. Quero falar agora sobre Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção. Confirmou em entrevista nesta terça-feira que tem acordo com a CBF e será comandante do Brasil a partir de 26 de maio. Mas a informação principal vem agora. Antes de fechar com a CBF para ganhar R$5 milhões por mês, o Ancelotti recusou ofertas gigantes para trabalhar na Arábia Saudita. O Fundo Soberano da Arábia Saudita procurou o Carlo Ancelotti para colocar à disposição 2 clubes de lá, o Al Nassr e o Al Hilal. O Al Nassr é o time do Cristiano Ronaldo e o Al Hilal o time onde trabalhava o Jorge Jesus e também o Neymar. Caberia ao Ancelotti escolher em qual clube trabalhar, com salários de R$14 milhões por mês. A proposta era de $30 milhões por temporada, que equivalem a R$169 milhões por ano. Você divide por 12 e chega a esses R$14 milhões mensais. O Ancelotti preferiu o desafio de comandar a seleção brasileira, tentando acabar com um longo jejum de títulos em Mundial. Na próxima temporada, o Brasil completa 24 anos sem taça. Ainda que vá ganhar muito menos, o Ancelotti está em busca de visibilidade e com a ideia de se aposentar, quebrando esse longo tabu e fazendo da seleção brasileira a primeira 6 vezes campeã da Copa do Mundo. A pergunta que eu quero deixar para você: a escolha do Ancelotti foi boa e vai dar certo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Novidade importante sobre a renovação de contrato do técnico Abel Ferreira. O empresário Hugo Cajuda, que representa o Abel há bastante tempo, é esperado nessa quarta-feira em São Paulo. Ele mora em Portugal e costuma atender seus clientes de lá, mas vem ao Brasil para resolver uma série de problemas e pendências. Entre elas, a discussão com o Palmeiras para a renovação do contrato. Leila Pereira tem feito enorme pressão para que o Abel tenha seu contrato renovado até dezembro de 2027, quando vence o segundo e último mandato dela como presidente. O atual contrato do Abel com o Palmeiras se encerra em 31 de dezembro desse ano, ou seja, podemos estar vivendo os últimos meses da passagem do Abel. No início da temporada, em meio a maus resultados do Campeonato Paulista, o Abel chegou a afirmar que era a última temporada dele e que ele iria embora do Brasil. A Leila Pereira esperou o momento ruim passar e agora, diante da sequência positiva, com liderança no grupo na Libertadores, com liderança do Campeonato Brasileiro, ela reforça a intenção da permanência do treinador com direito até a um reajuste salarial. Importante lembrar que Leila e Abel têm uma relação extremamente boa. Importante lembrar que foi a Leila quem acabou com um enorme problema de 5 milhões de euros que atormentava o Abel Ferreira. Ele assinou um pré-contrato com o Al Saad do Catar e vinha recebendo essa cobrança na FIFA. A Leila acabou chegando a um acordo com o clube qatari, envolvendo até uma grana que o Palmeiras receberia de bônus pelo Giovani e descontando também uma bolada a que teria direito o Abel Ferreira. E é baseado
nessa ótima relação entre as partes, que o Palmeiras quer renovar o contrato do Abel antes mesmo da realização do Super Mundial de Clubes. Bora falar agora sobre Roberto Firmino e a especulação de que ele pode pintar no Flamengo nessa terça-feira. Um jornalista inglês chamado Ben Jacobs afirmou que Roberto Firmino não fica no Al Ahly para a próxima temporada, até aí nenhuma grande novidade. O atacante brasileiro de 33 anos de idade tem mais uma temporada de vínculo com o clube saudita, onde foi herói na conquista do inédito título da Champions Asiática, com gols, assistência e sendo eleito o melhor jogador do campeonato e também da final. Mas o processo de saída do Roberto Firmino era claro, líquido e certo desde janeiro, quando ele foi excluído da lista de inscritos do campeonato saudita. Estavam só aguardando o fim da temporada para definir os próximos passos do jogador. E a possibilidade de voltar ao Brasil, de acordo com esse jornalista inglês, que tem quase 400 mil seguidores no Twitter, é real. Inclusive com o Flamengo sendo favorito. Fui checar com o pessoal do Fla essa informação, já havia conversado com o dirigente rubro-negro alguns dias atrás sobre o tema, mas, sabendo da possibilidade de alguma reviravolta, questionei de novo. E o que eu ouvi é que discutiu-se o nome do Firmino internamente e entendeu-se que nesse momento ele não atende às expectativas. Tem a questão financeira, que é um impeditivo, outro problema, a questão de posição. Não é o tipo de jogador que o Flamengo busca nesse momento. Vale a lembrança de que o Roberto Firmino no Al Ahly tem direito a um salário pouco superior a 10 milhões de reais por mês. Só para completar, é importante registrar também que, ao contrário do que disse esse jornalista inglês, Roberto Firmino e sua esposa têm batido na tecla de que preferem voltar para a Inglaterra do que retornar ao Brasil nesse momento. A saideira sobre o Fla, Rodrigo Caio está de volta ao clube, agora na função de auxiliar técnico fixo da comissão, depois de se aposentar como jogador de futebol. A passagem dele pelo Flamengo foi brilhante e ele deixou excelentes impressões em todos. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a debandada continua. Nessa terça-feira, Edgar Soares, conselheiro vitalício do clube que havia sido nomeado um mês atrás como diretor de marketing, renunciou ao seu cargo. Com detalhe importante, nessa curta passagem do Edgar, ele conseguiu a dispensa de um superintendente de marketing e de um superintendente comercial que tinham dado conta do recado e garantiram um caminhão de dinheiro ao Corinthians na temporada passada. Foram mais de 200 milhões de reais apenas com publicidade no ano de 2024. Pois bem, o Edgar Soares chegou, pediu a dispensa desses dois funcionários e nessa terça-feira entregou o cargo. É o 15º diretor diferente em apenas 1 ano e 4 meses da gestão do Augusto Melo, que se desliga pelos mais variados motivos. Já teve caso envolvendo polícia, já teve discordância entre as partes, já teve diretor entendendo que não era hora de ficar, e essa debandada só reforça a tese de que o Augusto está cada vez mais fraco politicamente e isolado dentro do clube. Nesse momento o Corinthians não tem diretor de marketing, diretor financeiro, diretor de relações institucionais, CEO, narrador da Corinthians TV, até o narrador da Corinthians TV anunciou seu desligamento nas últimas horas. Em meio a isso, 3 pedidos de impeachment e uma investigação policial que deve nos próximos dias indiciar o presidente por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Só para completar em relação ao noticiário do futebol, Memphis Depay está fora da partida contra o Racing nessa quarta-feira no Uruguai pela Sul-Americana. O atacante sofreu um entorse, uma torção leve no tornozelo durante um treino e deve estar à disposição no final de semana para o clássico contra o Santos no Campeonato Brasileiro. E você, o que pensa sobre o mandato do presidente Augusto Melo? Você é a favor ou contra a permanência dele? Já usa o espaço para comentário, registra a opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7 da noite. Hoje com Amir Somoge, CEO da Sports Value e especialista em finanças no esporte. A ideia é tentar entender como andam as contas dos principais clubes de futebol no Brasil. Guardo vocês. Tchau!